Grupo 5, tá bom? Grupo 5, pode vir, fica em pé. Grupo 5, todos no grupo 5 vão ficar em pé. E quem for pregar, por favor, venha. Pode vir. Os últimos serão os... Amém? Pode vir o grupo 5. Pode vir todos aqui na frente. Pode vir, vocês vão dar apoio para a pessoa que irá pregar. Já vai entrar, porque senão não dá tempo. Se nós formos introduzir certinho, daí não dá tempo, tá bom? Tá bom? Amém? Bom, quem já passou por oficina de pregação, né, sabe como tem que ser feito. Primeiramente, a pessoa que irá pregar, você vai ter 5 minutos, não vai passar disso. E uma coisa muito importante, você tem que chegar e se apresentar. Eu sou fulana de tal, participo num grupo tal, pronto. Apresento e falo o nome. O tema hoje escolhido que eu vou falar é esse. E, tá entendendo? Comece a pregar. Outra coisa, você vai pregar, quem que vai pregar? É Ivanilda. Então ela vai pregar para esse povão aqui, ó. Então você vai ter que olhar no fundo da batata dos olhos deles, tá bom? E esses aqui são teu povo. Não existe eles aí, tá bom? Agora você está sozinha. Amém? Amém? Hoje não vai ter correção não, tá bom? Só se passar do tempo eu vou precisar falar, tá? Passou dos 5, tá? Tá bom? Deus abençoe a nossa irmã. A paz de Jesus e o amor de Maria. Eu sou a Ivonilda, sou do grupo de oração Carisma. E hoje estou aqui para falar um pouquinho do amor de Deus para vocês. O Senhor nos colocou perseverar no amor de Cristo. E a palavra está no livro de em João, capítulo 15, versículo 9 ao 17. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, serei constantes no meu amor, como também eu guardei os mandamentos de meu Pai e persisto no seu amor. Disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Irmãos, Jesus, com seu amor, vem hoje falar para nós, mais do que falar, Ele vem nos ordenar uma ordem. Porque o pai quando fala com o filho, Ele dá uma ordem, não é verdade? E é isso que Jesus vem ordenar para nós. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. E eu falo para vocês hoje, do tempo que eu estou na caminhada, já vivi tantas coisas. Nesse ministério, poucas coisas eu experimentei, porque eu comecei no ministério de intercessão. Mas uma coisa ficou gravada no meu coração. E eu tenho certeza que vou levar tudo isso até o fim da minha vida, que é o amor pela palavra. Eu não conhecia a palavra de Deus. Quando eu comecei, eu não conhecia.
E eu falava tanto para o Senhor, Senhor, eu não sei falar, eu achava assim que eu teria que estudar, que eu teria que fazer uma faculdade, que eu teria que aprender para estar aqui à frente. Mas depois, quando eu li esta palavra, depois que o Senhor me chamou, depois que o Senhor me escolheu, depois que eu derramei as minhas lágrimas, depois que o Senhor disse, vem a mim, filha, eu compreendi que estudar, que fazer uma faculdade, que ser um profissional na área da ciência, para poder pregar a palavra de Deus, não ia adiantar nada. Que isso, eu compreendi que o amor que Deus tem para nós, que o amor de Deus, que Deus revela por nós na sua palavra, é um tesouro, uma fonte inesgotável. Eu aprendi que não há tesouro maior, não há riqueza maior do que conhecer a Jesus. Você quer conhecer Jesus? Ame. É isso que o Senhor está ordenando para nós. É uma ordem. Quer conhecer Jesus? Ame. Não tem outra forma. Não tem faculdade? Não tem. Não tem. Você quer perseverar nesse ministério ou qualquer outro? Ame. Você quer se salvar? Ame. Você quer ministrar a sua palavra com cura, prodígios e sinais? Ame. É isso que eu aprendi. É isso que eu vou levar para o resto da minha vida. E essa palavra vem dizer isso claro para nós. Perseverança. Perseverar em quê? No ministério? Perseverar no amor. O Senhor vem falar, insista. Insista em quê? Insista no meu amor. Insista no amor ao próximo. Insista. É isso que o Senhor vem colocar para nós. E foi isso que nós oramos, foi isso que nós cantamos, foi isso que nós colocamos no coração de Deus. O desejo, o anseio de nunca mais deixar de amar. Porque tudo, isso é claro, já está na palavra de Deus. Tudo vai passar, menos o meu amor. O meu amor não vai passar. Se você quer conhecer a Jesus, se você quer conhecer, ame. Essa é a mensagem de Deus que o Espírito Santo trouxe para nós. Para nós. Estamos aqui no ministério específico de pregadores, mas o Senhor vem falar para nós, amigos, como está na palavra. Nem pregadores e nem servos. Ele vem falar, amigos. Não vos chamamos mais de servos, vos chamamos de meu amigo. Que vocês possam agora, levanta só um pouquinho, coloque a sua palavra no peito, um minutinho, só um segundo, coloque a sua palavra. Se você não trouxe a palavra, não tem importância, toca no seu irmão do lado e sinta o amor de Deus, esse amor, mas não é esse amor que você acha que você até agora, como eu, já experimentou, como no primeiro amor, mas sim, como no primeiro e até mesmo os últimos instantes de nossa vida. Porque aqui bate o coração de Deus. A palavra de Deus é o coração de Deus batendo por nós, por cada um de nós. E o coração de Deus, a palavra de Deus para nós hoje, é alegria, como o Senhor fala, que a alegria seja completa. E é isso que o Senhor vem trazer para nós e selar no nosso coração. A alegria do Senhor. A alegria de conhecer o Senhor pelo amor. Está tremendo aqui que nem uma vara. Deus abençoe. Amém. Pode se sentar, irmãos. Nós não vamos corrigir. Ó, o óculos, ó. Não precisa nem de óculos. O milagre já está acontecendo aí, ó. Amém. Não vamos falar nada, comentar. Se a gente for colocar alguma coisa, maravilhoso. Tá bom? Isso mesmo. Tá? Deus abençoe. Grupo 4, por favor. Não se esqueça de apresentar o grupo.
né? E, rapidamente, 5 minutinhos não passa, ela passou 4 minutos. A palavra que ela leu foi extensa, tá? Mas passou 4 minutos. Tá bom? Vamos lá? Pai Jesus, o amor de Maria. Pode usar o ambão, Aníbal. Meu nome é Luciano, faço parte do Grupo Emanuel. O tema é conversão. A palavra que Deus nos emocionou, nos incentivou foi Mateus 10, 23. Direi que todos ficassem de pé, que é o Evangelho. Por favor. Se vos perseguirem numa cidade, fugi para uma outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que volte o Filho do Homem. Palavras da salvação. A visão que Deus nos deu foi de uma represa. Essa represa estourava e o Espírito Santo inundava, as águas do Senhor purificava. E também uma vela acesa. E o Espírito Santo dizendo assim que ela podia ser mais forte, essa chama. A chama do Espírito Santo, onde muitos aqui estão quase apagados. E Jesus colocava assim no meu coração, enquanto a Ivanilda falava do amor de Deus, que a gente, nós todos, a igreja, tem a Eucaristia. E na Eucaristia, a transformação. Mas, para a gente ser um verdadeiro amigo do Senhor, a gente tem que participar das dores, da crucificação do Senhor. Algum dia, alguém aqui pôde sentir a dor de um prego? O que significa ser pregado? Ou já imaginou ser pregado na cruz? Ser cuspido? Isso é por amor. Dando continuação, o amor de Deus, ele cura, ele liberta, ele salva. E ele converte, é conversão, fé e conversão, ter fé no crucificado, poder pôr ele na frente de todas as coisas da sua vida, tudo o que você vai fazer, tudo. Deus é o nosso Deus amoroso, mas ele também é justiça. Ele também vem corrigir quando a gente se desvia do caminho, quando a gente peca, pela língua, pela falta de fé, de comungar o corpo e sangue de Cristo e não ter ideia do que é aquilo. É a dolorosa paixão do Senhor por cada um de nós. Ele não só doou a vida, mas ele doou a mãe para nós. No começo, no início desse encontro, eu fui na capela e Maria colocava assim para nós, para a gente levar Jesus dentro do nosso coração. Gente, é tanto amor que é um só, Pai, Filho, Espírito Santo, mas Maria não fica de lado.
Maria sempre vai estar conosco, caminhando junto no amor, na alegria. No momento que a gente caminha para a conversão. O amor de Deus, Ele restaura todas as coisas. Posso dizer por mim, pela minha família, que Ele está fazendo muita coisa. Por cada um de nós, eu tenho certeza que eu não estou sozinho. Eu queria pedir hoje que o Espírito Santo pudesse parar pelo mundo todo e mostrar o que significa amor. Amor materno. A palavra de Deus diz assim, que é como uma noiva, na noite nupcial. Nós temos que ser isso, à espera do Senhor. Essa conversão de amor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, viu, querido? Amém. Primeira vez, não dá para esquecer de maneira alguma. Que Deus abençoe. Tá bom? Que bom, ótimo. Número 3, rapidamente, vamos. 3. A paz de Jesus, o amor de Maria. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Gilson, da cidade de Nova Santa Bárbara, do grupo de oração Rainha da Paz. Sou casado, tenho 5 filhos e hoje estou aqui para partilhar com vocês um pouquinho daquilo, só um pouquinho do que Jesus fez por nós. Amém? A palavra está, quando nós rezávamos no grupo de servos, para que a palavra fosse proclamada, Romanos 8, versículo 1. A vida no Espírito. Agora, porém, já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A lei do Espírito que dá a vida em Jesus Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. Deus tornou possível aquilo que para a lei era impossível, porque os instintos egoístas a tornou impotente. Ele enviou o seu próprio Filho numa condição semelhante à do pecado, em vista do pecado, e assim condenou o pecado na sua carne mortal. Palavras do Senhor. É que para nós possamos refletir um pouco, se Deus enviou o seu Filho para que nós possamos ficar livre, eu fico pensando, e até comento muitas vezes, algumas pessoas, alguns servos, pregadores, pode muitas vezes falar: o que eu vou fazer da minha vida? Eu não consigo mais
eu já não aguento mais, eu vou desistir de tudo. E se eu e você, se nós desistimos de tudo, desistimos da nossa comunidade, da nossa diocese, se eu desistir da minha comunidade, da minha diocese, eu estou desistindo de mim mesmo. E estou desistindo da minha família. E eu acabei de falar para vocês que eu tenho uma esposa e 5 filhos. E essa salvação que Jesus nos coloca aqui, que Ele veio para nos salvar. Se Ele deixou ser humilhado, deixou ser tão judiado, não fez nenhum gesto de condenar alguém. Simplesmente Ele olhou com misericórdia para todos aqueles que estavam ao seu lado e teve compaixão. Eu tomei essa palavra para nós, irmãos e irmãs, para que nós possamos ter misericórdia do nosso grupo, para que nós possamos ter misericórdia da nossa família, da nossa diocese, para que um dia nós possamos sentar lá atrás, numa cadeira, num banco, e ver lá na frente pessoas que estão sendo formadas seguindo pelo nosso testemunho de vida, pregando a mesma coisa. Se Jesus morreu pela nossa salvação, por que nós ficamos murmurando? Por que nós ficamos abatidos? Eu falo sempre na minha casa, nas pregações onde que nós estamos. Por quê? Porque eu vou estar aqui na frente pregando, se lá na minha casa eu estou murmurando. Você sabia que a maior pregação da sua vida é o seu testemunho de vida, é o meu testemunho de vida? Muitas vezes nós não precisamos pegar um microfone, nós não precisamos dar catequese, nós não precisamos ficar falando. O testemunho de vida nosso, que Deus tanto sofreu e até morreu, mas Ele ressuscitou para a nossa salvação, para a salvação de pregadores que está sendo formado, para a salvação de servos da intercessão que está sendo formado. Ele ressuscitou pelas famílias do mundo inteiro. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Número 2. Vamos. Wanda. Boa tarde. Apesar de já nos termos visto desde manhã, que essa tarde seja realmente boa para todos nós. Meu nome é Wanda, eu sou de Santa Mariana, do grupo de oração Anjo Gabriel. E a palavra que o Senhor nos colocou hoje é do Evangelho de Lucas 1, do 46 a 56. Mas nós vamos ler apenas 3 versículos para não se estender muito por causa do tempo. Hein? E o tema Maria, né? Uma grande responsabilidade falar sobre Maria, essa grande figura humana, tão especial na vida de todos nós, né? Então vamos todos de pé, né? Evangelho de Lucas. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Lucas, de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. E Maria disse: a minha alma glorifica o Senhor, meu espírito se exulta de alegria em Deus, meu Salvador,
porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Palavra da salvação. Falar de Maria é ao mesmo tempo fácil e não é. Pela grandiosidade, pela grande alma de Maria, pela grande figura que Maria representa em nossas vidas. Mas, em resumo, Maria é para nós a escolhida de Deus para ser a mãe do nosso Salvador, do nosso Redentor Jesus Cristo. O seu sim representou a salvação de toda a humanidade. O seu sim representou uma nova oportunidade de vida, de salvação, de perdão para nós, seres humanos. Em Jesus, Filho de Maria, nos foi concedido o perdão de Deus e a chance sempre de recomeçar. Então, Maria é a nossa grande intercessora na terra. E nós, Renovação Carismática, que somos servos, temos um grande espelho a seguir, que é o exemplo de Maria, a serva fiel do Senhor. Mas, agora, eu quero fazer algo um pouquinho diferente. Eu e a minha amiga Rosa vamos dar um testemunho. Surpresa, Rosa? Do que aconteceu na quinta-feira da semana passada, quando eles foram lá em Santa Mariana, no nosso grupo de oração, para fazer a pregação sobre Maria. Não fique surpreso, tá, Ronaldo? No início da pregação, o pregador pediu para que os servos colocassem a mão em alguém e fizessem uma oração. Eu estava em pé, as cadeiras assim, só que virado para lá. Eu vi uma irmãzinha sentada aqui e fui lá e fiz uma oração por ela. Senti que ela necessitava. Depois disso, me sentei do lado dela e fui percebendo, assim, uma certa frieza, uma certa necessidade muito grande que ela estava ali. Tinha vindo buscar algo assim, mas ela estava realmente muito necessitada. Eu sentia muito forte isso. No finalzinho da pregação, essa criatura bênção de Deus aqui me entra vestida de Maria, né? Veio de lá do comecinho, lá do fundo, veio passando. E eu, desde então, desde o começo da pregação, estava pedindo, intercedendo por essa irmã que estava aqui do meu lado. E quando a Maria entrou, eu me emocionei, gente. Eu amo Maria, eu me emociono muito. E tenho, assim, muitas coisas, como que eu posso usar a palavra? Muitos momentos bons na minha vida com Maria. Então, quando ela entrou, eu me emocionei. Aí eu pedi uma porção dobrada para aquela irmãzinha que estava ali do lado. Para vocês terem uma ideia, ela estava de braços cruzados, quando ficava em pé, não cantava, não erguia, não louvava, e quando se sentava, ela apoiava a mão na cabeça, assim. Aí ela foi vindo, foi entrando, e eu fui pedindo por aquela irmã que estava do meu lado. Quando ela veio em minha direção, eu falei: Senhor, eu sei que essa sua irmã está com o coração muito endurecido, que ela não está aberta para receber, de repente, uma oração, receber até um auxílio. Mas eu coloco ela agora na cama daquele paralítico que desceram pelo telhado, para que Jesus o tocasse e o curasse. Eu coloco essa minha irmã que está aqui do lado agora, na cama desse paralítico, e desço ela pelo telhado, para que o Senhor possa tocar nela, fazer algo por ela. E então, Nossa Senhora veio em minha direção. Eu falei: Deus me ouviu. Ela vai abraçar essa menina. E ela veio até mim e disse: esse abraço é para você. E me abraçou e saiu. Quando ela passou direto pela minha irmãzinha,
eu fiquei decepcionada. Falei, isso é só coisa minha, né? Pensei comigo. E então, fiquei ali um pouquinho entristecida, mas continuei intercedendo pela sua irmã. E agora o resto é a Rosa que vai contar. Boa tarde, eu me chamo Rosa, sou da Serra Morena, sou do grupo Novo Pentecostes. E esse testemunho que ela está dando, no momento que eu me caracterizei de Maria, e que Maria caminhava lá no salão, que Maria colocava no meu coração, que era um abraço para ela, que eu abracei. E depois eu vim para frente, aí o Moacir pediu para que ficasse um momentinho ali na frente, e depois era para mim ir para lá. E naquele momento que era para mim sair, eu não conseguia sair. Eu fiquei lá na frente e faltava algo no meu coração. Maria falava, mas no momento eu não conseguia ter aquele discernimento, que eu fiquei meio apavorada. Aí eu pedi para o Senhor, Senhor, me ajuda junto com a tua mãe Maria, para que eu possa ter o discernimento. Foi quando eu fui tocada, fechei os meus olhos e novamente eu vi o semblante dela, dessa irmãzinha, e eu voltei, fui caminhando novamente, perguntando para o Senhor se era aquilo mesmo, né, para Maria, e Maria me conduziu novamente a voltar lá, e a surpresa foi que quando eu cheguei para dar novamente aquele abraço, no meu coração falava que aquele abraço não era dela, que o abraço era da outra irmãzinha que estava do lado, que a outra irmãzinha, que o coração dela estava todo atrapalhado, que ela necessitava naquele momento, porque ela não tinha forças mais, que a provação estava sendo pesada. E no momento em que eu abracei ela se debulhou em lágrimas, e o Senhor só colocava no meu coração assim: aonde a minha mãe está, não há provação que dure. E quando eu proclamei em nome de Jesus para ela, para essa irmãzinha, ela recebeu esse abraço e essa proclamação, e foi uma bênção na vida dela e na nossa, para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu só percebi tudo isso hoje, quando nós nos sentamos junto, e ela falou, conheço você, nós fomos lá em Santa Mariana, e nós começamos a conversar, e essa história veio à tona. Então, gente, olha para você ver o poder da intercessão. Vocês que são servos, sejam servos como Maria. Aí a graça vem e a graça acontece. E depois disso, a nossa irmã se levantou, ergueu os braços, cantou e louvou o Senhor. E chorou também um pouquinho. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e Maria Santíssima também. Deus abençoe, irmã. Amém. Rapidamente, vamos. Ainda nós temos ainda um ensinamento ainda para fazer que vai ser muito importante para nós. Vamos. Juninho. A paz de Jesus, o amor de Maria. Meu nome é Juninho, eu sou do grupo Rainha da Paz de Nova Santa Bárbara. Isaías, capítulo 40, versículo 30. Até os jovens se fadigam e cansam, e os moços também tropeçam e caem. Olha, essa palavra veio para mim, igual a gente pediu a palavra, daí colocaram eu. Primeira vez, quando veio essa palavra, ela falou, é para você dar o seu testemunho, porque você é jovem.
você cansou, só que você voltou de novo. Eu, há 6 anos atrás, eu sofri um grave acidente de moto. Fiquei com esse problema na voz. Eu fui para a UTI, fiquei em coma, me deu parada cardíaca 2 vezes. O médico chegou e olhou para minha mãe e falou: mãe, a senhora tem fé? Minha mãe falou: eu tenho. Daí ela falou: então dobre seus joelhos, que a gente já fez tudo o que a gente podia fazer pelo seu filho. Agora está nas mãos de Deus. Coloca ele nas suas orações, porque só Deus, a gente já fez tudo. Daí minha mãe rezando, o grupo de oração também, estou rezando. Saí do hospital, graças a Deus, fiquei com essa sequela. Mas aí que ele mostra pra gente, né, que teve muitas barreiras que eu consegui vencer. E os jovens, muitos jovens, no primeiro obstáculo, eles param. Eles não querem continuar. Eles não querem prosseguir. Eles falam: não. Por que Deus fez isso comigo? Mas não é. Deus está testando a fé do jovem. Igual o Papa Francisco falou, né? Que ele quer jovens santos, de calça jeans e tênis. E muitos jovens não estão seguindo o que ele pediu. E eu falo, daí tem o meu irmão também, jovem, passou por muitas provações, mudou da água para o vinho, só que mudou, muitos acidentes, muitas provações. Só que teve o último acidente que minha mãe deixou Deus levar ele. E tem muitos, na minha cidade mesmo, tem muitos jovens que eu vejo, sabe? Perto de casa tem um campinho de areia. Fala: vamos jogar bola? Vamos. Com o meu problema, eu não aguento correr daqui numa esquina. Vamos jogar bola? Falo: vamos. Chego lá, molequinho de 14 anos usando droga. Você chega para ele e fala: vamos para a igreja? Que igreja? Que igreja o quê, cara? Deixa eu aqui. Aonde que está a fé? Cadê aquele um? A gente tenta levar. Mas fazer o que? A gente não pode levar na marra o jovem. Mas a gente tenta. E graças a Deus, nosso grupo de jovens, lá da paróquia, cada dia que passa está crescendo. E eu venci mais uma batalha. Porque eu não tinha coragem. Nesses 6 anos, eu nunca tive coragem de falar no microfone. Me expor aqui na frente, falar do meu problema, da minha voz. E, igual todo mundo intercedendo por mim, graças a eles, graças a todo mundo que rezou por mim, graças a minha namorada, que ela me conhece há 8 anos atrás, antes de eu me acidentar, ela sofreu junto com a minha mãe. A gente não estava namorando, voltemos a namorar agora há 1 ano, há 1 mês. E agora que eu estou vendo, que eu estou acordando todo dia agradecendo a Deus por Ele ter me dado a vida de novo. Ai, amém. São que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asa. Levante seu braço e como águia me preparo pra voar. Levante seu braço bem forte. Eu posso ir
muito além de onde estou, com as asas do Senhor, o teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia. Bem forte, pois confio no Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Senta, irmãos, nosso tempo, não dá tempo de nós orarmos, não dá tempo. Que bom, tá? Que todos vocês usaram da palavra. Nós não temos tempo, daqui a pouco nós temos que sair para a missa, nós não temos tempo mesmo. Bom, antes que eu me esqueça, nós temos o nosso congresso, tá? O congresso de pregação que vai ser lá em Curitiba. No mínimo que eu dei para levar é 10 pessoas de cada diocese, tá? Que vai ser dia 2 e 3 de maio. Estava para ser agora, semana passada, que ia ser em Ponta Grossa. Nós não podemos ter, porque não conseguimos local lá em Ponta Grossa. Estava marcado sim desde o ano passado, mas nós não conseguimos o local. Então o congresso, aliás, vai ser um encontro de formação com a coordenadora nacional, a Bia, estará conosco lá em Curitiba, no bairro Boqueirão, na paróquia Rainha da Paz. Mas está sendo passado. Então, no mínimo, cada diocese, 10 pessoas. Se forem mais, muito importante também, que vocês possam ir. Tá bom? Irmãos, nós não temos... A Valquíria veio aqui pedir que podia ter 5 minutos. Esses 5 minutos tem pessoas, eu sei que pela empolgação era 5 minutos mesmo, a pessoa tinha que levar, mas tem pessoas que usou 7, 8, teve aqui agora foi 10, passado foi 10, e nós temos que ser bastante prudentes com o nosso tempo. E nós sabemos que é corrido. Depois da Santa Missa nós não teremos tempo, só vai vir para o recado, o jantar e acabou. Então, da minha parte eu iria ter que falar para vocês, eu não consegui, eu iria ter que falar para vocês e não vou conseguir, tá? Não sei o que aconteceu, que Deus foi conduzindo de outra forma. Eu iria falar para vocês sobre a escuta profética, tá? A essência de nós sermos pessoas de escuta profética, né? Talvez Deus nos quer outra coisa de nós, mas não deu tempo. Eu tentei entrar no tema, mas tive que voltar porque Deus estava me conduzindo para outro tema. E eu tenho certeza que Deus vai nos fazer isso, tá? Então eu peço para vocês, eu sinto algo assim, por exemplo, muitas pessoas tiveram que sair, tá? Muitas pessoas tiveram que sair. Esse evento aqui está marcado, eu gosto de falar, a pessoa veio e falou comigo, eu tenho que sair, mas tudo bem, podem sair, tá? Não tem problema, a pessoa é livre. Mas esse evento aqui está marcado desde quanto tempo, né, Ronaldo? Então a pessoa, os compromissos que ela tem que falar, olha, coloque outro para estar lá. E é só hoje. Tá? E é só hoje. Tá? Então nós temos que ser bastante prudentes com isso. Desculpe, mas eu estou sendo muito claro. A pessoa está caminhando, mas ela tem que saber se ela tem um compromisso com a RCC, ou você é RCC ou não. Ou você é RCC ou não é. Coloque outra pessoa para te servir no local, os compromissos todos nós temos, tá? Eu também tenho meus compromissos, tá? Eu sou muito claro, aquilo que eu sinto no meu coração eu digo, tá? Não deixe para depois, tá? Não deixe para depois, isso tem que ser. A pessoa tem compromisso, avise, coloque a outro. Então a pessoa tem que saber, ou você é renovação, ou você pode entrar aí para outro movimento qualquer. Tá? Tem muitas pessoas dentro das nossas comunidades para nos servir. Tá? Então, fica o recado. Tá? Fica o recado do Francisco, coordenador, tá, do Estado do Paraná. Aqueles que têm compromisso, por favor, quando tiver as atividades, não é para vir para ficar para fazer. Está entendendo? Muitos têm, tem isso, tem aquilo, tem problema.
Tá bom? Enquanto um se doa, o outro fica nadando de costa. E abraço, vocês sabem quem que dá o abraço depois. Tá bom? Irmãos, uma outra coisa muito importante, irmãos. Quando nós formos pregar, aqui se eu fosse corrigir, se eu fosse dizer, né, é algo muitíssimo importante. Tá? Tem muitas correções que poderiam ser feitas, tem pessoas que não entrou no tema, tá entendendo? Tem pessoas que não falou aquilo que foi proposto no grupo de vocês, você percebeu, não falou, entrou, saiu, tá entendendo? A pregação no grupo de oração, quando nós estamos falando, é pregação querigmática, tá? Tem que entender isso, querigmática, tá? Não é local para dar testemunho, está entendendo? De falar aquilo que aconteceu. Mas o testemunho é algo muito importante em outra hora, outro momento, que nós gastamos muito tempo, nós temos apenas o quê? Quantos minutos? Tá? Então a pregação, vocês estão entendendo, tem que ser uma pregação querigmática. O que faz parte do querigma? Hein? Amor de Deus. Então, é tudo isso que vocês sabem. Tá? Então é importantíssimo isso, nós temos que ter uma noção, nossa consciência, que a pregação no nosso grupo de oração tem que ser querigmática. Amém? Querigmática, nós temos que pregar, anunciar o querigma. Tá? É isso, no grupo de oração é isso. E vocês vieram pregar para o grupo de oração. Quando é uma formação, quando é um retiro, um evento aberto, que vai ficar 2, 3 dias ali, daí nós abrimos, está entendendo? Então, quando é o grupo de oração, é 5 minutos, é aquele tempo que você tem, mais nada. Tá? Então é isso. Amém? Irmãos, eu quero falar para vocês agora de algo muito importante, que é sobre o anúncio e o testemunho. Eu vou falar meio pulando para vocês, mas vocês vão entender o que eu quero colocar para vocês. Para que possamos anunciar, nós temos que ser pessoas que não tenham medo. Não ter medo, não temer, de maneira alguma. Não ter medo de ser anunciador, pregador da palavra. Eu sou pregador da palavra, eu sou anunciador, e eu tenho autoridade de Deus para fazê-lo. É isso que nós temos que ter, a capacidade de assimilar essa graça em nossas vidas. Vejam bem, quem prega com anúncio, está entendendo? E o testemunho, que eu estou falando de testemunho aqui, o testemunho de vida, daquilo que eu vivo. Quando eu prego, eu tenho que pregar com a minha vida. Para que as pessoas sejam tocadas, tem que ser pregação querigmática, mas eu tenho que viver aquilo que eu prego. Eu preciso viver o que eu prego. Senão nós não podemos pregar, irmãos. Viver aquilo que nós pregamos. E a primeira pregação dos apóstolos em Jerusalém encheu a cidade com a notícia que Jesus tinha verdadeiramente ressuscitado, segundo as Escrituras. Gente, o que aconteceu quando eles anunciaram? A palavra de Deus foi anunciada e encheu aquele local. E eles acreditaram, porque eles começaram a acreditar na palavra anunciada. Começaram a acreditar nas Escrituras. Esse é o leque da pregação que nós temos que ter. Quando nós pregamos ousadamente, Deus faz. Deus quer fazer através de você, amado irmão. Nós não podemos ter medo. Nós não podemos ter medo jamais. E uma das coisas, quando nós pregamos, as Escrituras vêm sendo desvendadas. E o poder de Deus acontece. A glória de Deus acontece para as pessoas. Pedro e os outros 11 responderam: importa obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus. E desses acontecimentos nós e o Espírito Santo somos testemunhas. Pedro, em Atos dos Apóstolos, ele tomou a palavra com toda a autoridade, todo o poder que Deus tinha o dado, porque ele foi batizado no Espírito. Irmãos, é isso que eu quero que vocês entendam. Se nós não formos pregadores de fogo, de Espírito Santo, não acontecerá Pentecostes, não acontecerá anúncio querigmático nos nossos grupos. É esse poder que Deus nos dá, é esse poder que Deus dá para você, querido irmão. É isso que nós temos que ter a capacidade de assimilar. Se nós formos pessoas que vivenciamos o nosso Pentecostes dia a dia, hora após hora, minuto a minuto, Deus vai realizar em você as obras que Ele quer realizar, na sua comunidade, no seu grupo de oração.
E é isso que nós temos que ter a maior convicção, a certeza mesmo que é Deus que fala. A sua fé não baseava apenas em experiências tão fortes e pessoal, se baseava na experiência que eles tinham tido com o ressuscitado, porque eles vivenciaram a graça do ressuscitado. Essa graça que nós temos que ter. Irmãos, por que eu estou falando isso para vocês? Porque existem muitas pessoas que estão no nosso grupo, querem pregar, muitas pessoas que coordenam, que estão à frente dos grupos de oração, mas não tiveram encontro pessoal com Jesus, não são batizadas no Espírito. Eu disse de manhã, muitas pessoas que vêm para o grupo de oração acham bonito, mas não tiveram um encontro que impactou a vida, que mudou radicalmente a vida dela. É esse encontro pessoal. Pedro, quando ele teve a experiência de Pentecostes, algo aconteceu na vida dele. Ele não voltou mais. Antes dele, ele não teve a experiência do batismo do Espírito Santo. Pedro negou Jesus 3 vezes. E é esse encontro que vai impactar a nossa vida se nós nos abrirmos ao batismo no Espírito Santo. É esse encontro com o ressuscitado que temos que ter. O que aconteceu? O que aconteceu com muitas pessoas que negaram Jesus? Porque não tiveram um encontro pessoal. Muitas pessoas que começaram a caminhar porque não tiveram um encontro pessoal. Quantas pessoas que coordenam, nós estávamos falando isso na hora do almoço hoje. Quantas pessoas que coordenavam um grupo de oração, que eram líderes. Mas quando deixaram a coordenação, a primeira coisa que eles fizeram, se afastaram. Nem caminham mais. Vocês conhecem pessoas assim? Sim ou não? Por quê, irmãos? Porque elas não tiveram encontro pessoal com Jesus. Eles foram porque achavam bonito. Achavam bonito pregar e talvez pregavam muitíssimo bem, talvez tinham um dom de coordenação que Deus o dá, mas não tiveram encontro pessoal, não foram mergulhados na graça de Deus. E é por isso que a renovação carismática católica tem nos falado que voltemos ao primeiro amor, tenhamos um encontro pessoal, uma vida de conversão, de mudança de vida mesmo. É essa mudança que tem que acontecer em nossas vidas. Levar a palavra de Deus também é algo muito importante. Impressiona a força de Pedro e dos outros apóstolos. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. O que Pedro falou e os apóstolos? A partir do momento que eles foram batizados no Espírito, acontecesse o que acontecia? Tinham prisões, tinham cadeias. Eles diziam, importa obedecer a Deus. É isso que tem que acontecer conosco. Importa obedecer a Deus, não aos homens. Não aos homens. E essa que é a conversão. Nós temos que estar no estado de conversão, de mudança de vida, para que Deus possa realizar isso. O nosso grupo tem que estar cheio de homens, ardendo mesmo de amor, de desejo, se consumindo pelo Senhor, não se consumir pelas obras da carne, as obras do mundo. Muitas vezes nós somos pessoas que somos meros espectadores da graça. Achamos muito bonito, nossa, o louvor e tudo mais, mas não adentramos. E é isso que o Senhor quer nos mostrar para nós, que tenhamos um estado mesmo de conversão. Algo importantíssimo, nós somos chamados para anunciar o Evangelho. Você tem que ter essa consciência que você é chamado para anunciar o Evangelho. Tem essa consciência, irmão? De ser chamado para anunciar o Evangelho? E quando nós somos chamados para anunciar, Deus faz algo acontecer em nossa vida. Chamados a promover a cultura do encontro, a cultura da graça de Deus em nossas vidas e na vida dos outros. Chamados por Deus, creio que seja importante reavivar sempre em nós essa realidade. Muito importante que você é chamado por Deus. Não foi porque alguém falou, não, você fala bonito. O teu chamado é por Deus. É Deus que o chama. É Deus que quer você no ministério, irmão.
É Deus que o chamou. Mesmo você que veio aqui a primeira vez, quem de nós que foi a primeira vez que foi pregar diante de uma assembleia, ainda mais falando para pregadores, não treme? Lógico, vai sair coisas que não estavam no script. Sai fora que sai, claro. Faz parte do treinamento. Eu me divirto quando eu vejo as pessoas que nunca pregaram. Fico tão feliz. Me divirto mesmo. Como é bom. Como é bom, gente. E é isso que a nossa comunidade tem que ver. Aqueles que não pregaram. Mas aí que tem uma diferença. A pessoa para pregar. Vejam bem, Pedro não tinha pregado nenhuma vez. Pedro não tinha sido ousado nenhuma vez. Mas a diferença que fez foi o batismo no Espírito Santo. A diferença que fez na pregação de Pedro foi a infusão do Espírito Santo. Foi a obediência de Pedro. Porque quando o Senhor falou, ficai, que eu mandarei o Paráclito, eu mandarei o Espírito Santo, o prometido do Pai, eles ficaram em obediência. E quando nós somos obedientes, a graça de Deus acontece. E aí ele converteu quantas pessoas? Foi pela força de Pedro ou pela força da palavra de Deus anunciada? A palavra anunciada. Não que Deus tinha poder, não que Pedro tinha poder, mas a palavra anunciada que tocou. É isso que nós temos que ter a consciência. Quando você é chamado, é essa pregação que vai tocar o coração das pessoas. Não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, diz Jesus. Fomos chamados por Deus e chamados para permanecer com Jesus, unidos a Ele. Gente, não tem tempo de aprofundar isso daqui. Fomos chamados a permanecer, a estarmos unidos com Jesus. Ai de nós que pregamos a palavra, se nós estivermos separados dele, longe do Senhor. Nós podemos muitas vezes perder tempo brincando de ser carismático, de sermos batizados no Espírito. Mas quando nós permanecemos com ele e grudado nele, gente, a graça de Deus vai acontecer. Não queira, meu irmão, lute para permanecer grudado no Senhor. Junte, lute com todas as forças, que a força vem de Deus, não vem de você. É por isso que eu falei dos carismas infusos. Se você não pedir, você não resistirá às forças demoníacas que querem derrubar você. Não queira pensar que ele não quer derrubar você, não. O inimigo é astuto. E muitos batizados que se dizem batizados, talvez não acreditam na astúcia de Satanás. Talvez não acredite nas insídias que ele tem jogado para te derrubar. E ele quer derrubar você, pregador, pregadora. Não pensa você que você está fora, não. Que você está imune. Ele quer pegar principalmente nós que estamos à frente. E como nós somos provados, irmãos. Como nós somos provados. Como nós somos tentados a desistir. E é tudo palavra de Deus que eu estou colocando para vocês, resumidamente, bem rapidinho. Eu vos designei para irdes, e que para produzais frutos, e o vosso fruto permaneça. Aquilo que assegura o fruto é ser fiel, marque bem isso. Aquilo que assegura o fruto da sua missão é ser fiel. Vocês conhecem aquela música que o Eugênio Jorge canta, se sou fiel ao pouco, coitado de mim. Olho para a carinha do Lazinho ali, ó. Aquela carinha bonitinha ali, coitado de mim, se sou fiel no pouco. Daí entra ele com aquela vozeirão toda aí, daí pronto, acabou. Não é isso? Vocês lembram bem quando entra aquele negão, quando está no Enf lá? Você sente ali um som, eu pensava assim, essa música é o Eugênio Jorge, daqui a pouco aparece o negão lá com a voz dele, pronto. Sai de perto. Não é isso? Então, se sou fiel no pouco, né, ele me confiará mais. Gente, é na fidelidade. A Jesus que nos diz com insistência, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Ele fala isso na sua palavra. Você quer que Jesus permaneça aí em você, sim ou não? Então permaneça ligado nele. Não desvie o seu olhar nem para a direita nem para a esquerda. Não retroceda. Vá adiante. Vá adiante. Você é pregador, pregadora. A partir de hoje eu sei que você é pregador.
porque você veio fazer a formação, você está sendo formado. Não sei o quanto tempo vai demorar para que eu veja você pregando além fronteira, além diocese, mas é necessário que você seja fiel. Seja fiel. Não queira você pensar que Deus te colocou para pregar somente no seu grupo de oração, mas principalmente no seu grupo de oração. Você é chamado a pregar no seu grupo de oração primeiramente, mas você será enviado além. Por isso é necessário fidelidade. Sem sermos fiéis, não tem como. Então nós temos que permanecer no Senhor. Nós somos chamados para anunciar o Evangelho. Vieram acompanhar seus jovens a Jornada Mundial da Juventude. Olha o que eu quero trazer para vocês aqui. O Papa falando aos bispos, aos cardeais, do mundo todo. Do mundo todo. Vocês, bispos, do mundo que vieram aqui para acompanhar seus jovens na Jornada Mundial. Idem fazer discípulo entre todas as nações. Eu estou pulando aqui para a gente possa terminar aqui, estou sendo bem rápido. É nosso compromisso de pastores ajudá-los a fazer arder no seu coração o desejo de serem discípulos missionários de Jesus. Certamente muitos poderiam sentir-se um pouco atemorizados diante deste convite. Ajudemos os jovens. Ajudemos os jovens. Muitos podem ter medo, falando para os bispos. Não podemos forçar. Não poupemos forças na formação da juventude. São Paulo usa uma expressão: meus filhos, por vós sinto de novo as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Meus filhos, sinto dores de parto até Cristo ser formado em vós. Por que São Paulo falava isso? Porque ele tinha anseio de formar. Da mesma forma eu quero dizer para vocês, irmãos, eu anseio como coordenador de Estado que eu estou, que vocês sejam formados, que vocês sejam capacitados a levar a boa nova, a serem homens e mulheres corajosos, jovens, corajosos. Tenho sede, desejo disso. Ajudemos os nossos jovens. Olha o Papa Francisco falando para os cardeais e bispos, a descobrir a coragem e a alegria da fé. A alegria de ser pessoalmente amado por Deus. Isto é muito difícil. Mas quando um jovem compreende, quando um jovem ouve, como a unção que o Espírito Santo dá, ser pessoalmente amado por Deus. Quando eles ouvem isso, é por isso que está o papel nosso de pregadores. Que quando nós pregamos, os jovens, aqui ele está falando para os jovens, mas é para todos que entram para o nosso grupo de oração. Que Deus ama você. Gente, tem que ficar muito caracterizado isso na nossa pregação, no nosso grupo de oração. Temos que chegar ousado e falar: Deus ama você, independente da vida que você levou, irmã. Deus ama você. Deus conhece você por inteiro. Essa é a palavra que tem que entrar, gravar mesmo, entrar dentro do coração das pessoas com ousadia, com intrepidez, com certeza que Deus vai fazer, que Deus vai entrar, que a palavra vai entrar mesmo. Então essa que é a importância de nós pregarmos querigmaticamente. E olha o Papa falando, irmãos, eu achei isso pimba. E eu voltei lá das bananadas que eu fiz, das besteiras. Quanta pregação, sem nexo, sem conhecimento, fora da doutrina da igreja. Quanta coisa falada errada, desconectada com a palavra que não acontecia. Está entendendo? Mas Deus, e o Papa Francisco falando para os cardeais, o que acontece? Vão certamente fazer asneiras. Não tenhamos medo, os apóstolos fizeram antes de nós. Fizeram ou não fizeram? Quanta besteira os apóstolos fizeram. Quanta briga, quanta discussão entre os apóstolos, Filipe, Tiago, que rompimento que teve. O concílio de Jerusalém mesmo foi para quê? Então, quantas besteiras que eles fizeram? Você lembra das besteiras que você fez? Hein? Lembra?
Lembra? Misericórdia mesmo. E o Papa vai falar isso. Irmãos, o que está acontecendo conosco? Vejam bem, quando chega um jovem, uma pessoa que vai fazer asneira nos nossos grupos, o que nós fazemos? Esse aí dá muito trabalho, isso aí. Já veio quantas vezes no grupo, isso aí não tem jeito não. Isso não vai mudar de vida. Nós fazemos isso sim ou não? Hein? Esse aí, esse não tem jeito. Hein? E o Papa vem falar, eles vão fazer asneira, vão fazer besteira sim. Senhores bispos e cardeais, vão fazer. Eminência, vão fazer. Então tenham paciência com eles. Levem eles ao batismo do Espírito Santo. Levem eles à graça do Espírito. Não vai dar tempo de aprofundar aqui. Levem eles a conhecer a palavra de Deus, o amor de Deus. É isso que nós temos que ansiar dentro dos nossos grupos. Quando chegar alguém que dá trabalho, por favor, grude nele. Grude, não solta. Visite essa pessoa. Corra atrás dele. Vale a pena. Os estudiosos santos dizem que se você salvar uma alma, você converter um, o céu já está garantido para você. Já está garantido. Quantos você já levou para o céu? Nenhum? Estou trabalhando? O engraçado é que nós queremos pegar aqueles que já estão prontinhos ali, não é, Ronaldo? Aqueles que estão indo no nosso grupo. Esse aqui não dá trabalho nenhum. Como é gostoso estar aqui com o Bruninho. O Bruninho é um doce de jovem, né? A Isabela é um doce. A Erenice, como é que é? A Ercília, nossa, com esse risadão fofo dela que é gostoso. Essa daí é supimba. Gente, é muito bom estar no meio desse povo. É ótimo. Né? É ótimo. Então, irmãos, incitemos os jovens a sair decididamente, pensemos através das pastorais, a partir da periferia, daqueles que estão afastados, daqueles que habitualmente não frequentam a nossa paróquia. Eles são convidados VIP. Eles são convidados VIP. Estão entendendo, Azinho? Muitas vezes nós chegamos lá na última hora com o nosso teclado corrido, meio espalhafatoso lá, mas não se preocupamos com aqueles que estão vindo pela primeira vez. Não se preocupemos em ir buscar aqueles que nunca vieram ao nosso grupo. Não fazemos campanha para trazê-los para o grupo de oração. Daí sim, não dá tempo de explicar para vocês a essência do seminário de vida no Espírito. Trazer essas pessoas para o seminário de vida no Espírito. Aí a glória de Deus começa a acontecer na vida deles. Comunicar para eles a esperança, a alegria do Evangelho. A esperança e a alegria do Evangelho. Encorajemos generosamente, que caracteriza os jovens, acompanhando-lhes no processo de se tornarem protagonistas da construção de um mundo melhor. Gente, então todos são chamados a ser protagonistas. Eles são um motor potente para a igreja e para a sociedade. Gente, olha que bonito. Eles são um motor potente para a nossa comunidade, para o mundo. Para o mundo. Vocês vejam que maravilha que foi a jornada mundial. Quem for na jornada mundial, levante a mão. Foi muito bom, não foi? Foi muito bom. Foi muito bom. A gente vê aquele mar de gente. E agora, esses dias que teve nas Filipinas, se eu não me engano, foi nas Filipinas que o Papa esteve, foi uma jornada lá da região deles lá. Tinha 3 vezes a quantidade de pessoas, vocês acompanharam ou não? Que esteve no Rio de Janeiro. Vocês viram? Gente, quanta gente que teve. E esse Papa, nossa, é maravilhoso. Eu achava muito difícil se apaixonar por um argentino, mas não teve jeito, viu? Foi paixão pela primeira vista, viu? Oi?
Era alemão e gostava muito daquele alemão, viu? Que homem de Deus. Tá, mas temos que entregar tudo para ele. Não é sem motivo que os apóstolos, Paulo admoesta: cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constitui, bispos, para apacentar a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Gente, todos esses irmãos, que foi constituído como seus filhos muito amados, foi comprado por um preço muito alto. São essas pessoas que nós temos que ir atrás. São essas pessoas. Vejam bem, Pedro, purificado do fogo do perdão, pôde dizer humildemente: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. Estou persuadido de que todos nós podemos dizê-lo de coração. Senhor, tu sabes tudo. Senhor, tu me conheces. Senhor, tu sabes que eu te amo. Você pode dizer isso hoje? Senhor, tu sabes que eu te amo, que eu entrego minha vida por ti, que eu estou pronto. A grande missão de anunciar o evangelho de salvação. Preste atenção, irmãos. O que o Papa Paulo VI nos fala no Evangelho Nuntiandi? Olha bem que maravilha, no número 80. Pergunta a si próprio e nos desafia: poder-nos-emos salvar-se por negligência, por medo ou por vergonha, ou por seguir ideias falsas, nos omitimos de anunciar o Evangelho? Volto a repetir, mas veja o que esse documento fala. Pergunta a si próprio e nos desafia: poder-nos-emos salvar-se por negligência, por medo ou por vergonha, ou por seguir ideias falsas, nos omitimos de anunciar o Evangelho. Nós não podemos omitir de maneira alguma, irmãos. Veja o que esse documento nos fala. Quem não evangeliza arrisca sua própria eternidade, arrisca sua própria salvação, porque nós não estamos entendendo o chamado do Senhor: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Nós sabemos de cor a passagem. Marcos, capítulo, hein? Que capítulo que é, irmãos? Capítulo 16? É isso? Olha, nós temos que estudar a Bíblia, hein? Irmãos, voltemos aqui. Grande missão de evangelizar. Por isso, todo aquele que não houver evangelizado terá sérios problemas para passar pela porta estreita. Quem não ousar: mas eu não prego, eu não tenho capacidade de pregar, eu não prego como Lazinho, eu não vou pregar, eu não tenho essa capacidade do Ronaldo de falar desse jeito. Não, irmãos, aqui não é pregação em si, mas é a vida em ação. Muitos relógios, tem muitas pessoas que não pregam, mas pregam com a vida. Agora, para vocês que foi dada essa capacidade de poder, através da voz, da unção do Espírito, nós temos que evangelizar. E ai do pregador que agora está sendo formado, de falar assim: eu não quero pregar mais, eu não irei pregar mais. Gente, o risco é muito sério. Você vai ser pregador para sempre, porque Deus não vai gastar à toa. Deus não joga os seus dons, seus carismas no lixo. Jogou em você. Então você não é lixo. Está me entendendo? E muitas vezes tem tantos que pegam e falam: não, eu não quero saber mais, não vou anunciar. É o risco que nós tomamos muitas vezes. Nós não podemos correr esse risco, de maneira alguma. E não quero ver ninguém se perder, de maneira alguma. Nada adiantará: Senhor, Senhor, não preguei aquele tempo, nossa, na década de 60, de 80, na década de 90, nossa, 2010, Senhor, na década de 10 eu preguei, Senhor, eu dei minha vida. Mas depois esfriou. O que aconteceu? Nada adiantará: Senhor, Senhor, não preguei em teu nome, não falei.
Oi? A gente não pode deixar. Quem pega no arado não pode. Eu servi por um tempo, foi muito bom aquele tempo, agora eu vou deixar para os outros. Tem muitos que falam isso, né? Agora é para os mais novos. Eles estão com todo o fogo. Gente, veja, João Paulo II, santo. João Paulo II foi até o fim. Imagina, ele poderia ter falado não. Não é isso? Você não pode ter esse luxo, irmã. Jamais. Não pense que nós podemos tirar férias. Imagine, eu vou tirar férias agora, eu vou. Não tem mais. Viu, Ronaldo? Tem mais não, viu, cara? Tem não. Tem nada de você falar ali, ó, tete a tete com a Jaqueline, ela falar, amor, acho que agora nós estamos cansadinhos. Deixei a coordenação, agora nós vamos descansar um pouquinho, né? Né, bem? Vamos descansar. Pensaram nisso já? Oi. Quantos vocês já ouviram gente falar assim? Já ouviram assim? Eu mesmo, né? Não façam isso, irmãos. Você está jogando em risco a sua eternidade. Tem que falar isso com todas as letras para vocês. Entrou para o caminho? Não. Agora não deixa, não tem jeito mais. Não dá mais para voltar. Gente, está aí nos ensinando. O barco está em alto mar. Não queira pular da canoa, não. Porque os dons do Senhor não podem ser jogados. Você não é lixo, irmão. O Senhor investiu pesado em você. O Senhor investiu com carismas para você, para usar para os outros. Daí vem, gente. Agora é a coisa mais gostosa. Eu já estou ficando velhinho um pouquinho de renovação. O pessoal que entra lá, os jovens chegam, benção, pai. Chegam para mim, benção, pai. Jovem ali, e o duro que tem pessoas que é na minha idade até mais, benção, pai, eu me sinto como pai deles. Na fé, benção, pai. E agora, o que estão falando? Olha, você e a coordenação que está lá agora, conselheiro. Então eu falei, puxa, eu estou ficando velho mesmo, viu? Não dá para voltar mais. Não dá. Não dá. Amém? Amém. Preste atenção, trabalhaste na vinha, foste fermento na massa, deste testemunho todo o tempo em sua família, no trabalho e na sociedade, de que Jesus ressuscitou. Qualquer coisa é possível na sua vida. Possível acontecer tudo. Por que eu estou falando isso? Se você der testemunho, se você continuar firme, irmãos, vai abrir muitas portas para você evangelizar. Muitas portas que o Senhor vai te levar além, mas tem que ser com testemunho, com a sua vida. Muitas portas abrirão. Trabalhaste na vinha, fostes fermento na massa, por isso nós temos que ser fermento na massa. Deste testemunho todo o tempo em sua família, no trabalho e na sociedade, de que Jesus ressuscitou. Qualquer coisa pode acontecer. Os que houverem frustrado o sonho divino de instaurar o reino neste mundo, ouvirão a terrível sentença eterna. Mateus 5, 27. Jamais vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Afastai-vos de mim. Então é por isso que nós temos que nós não podemos frustrar esse sonho de Deus. É o sonho de Deus, irmão. Deus está sonhando com isso. E por que não evangelizamos? Porque não